Herdeiros do Reino. 4 jovens em Babilônia e sua fidelidade a Deus. De Josanã Alves. Leitura: Gerson Vini. Capítulo 4. Uma voz de esperança. Queríamos curar Babilônia, mas ela não sarou. Jeremias 51, verso 9. Para John Goldingay, a história dos atos de Deus na história ainda não chegou ao fim. Em julho de 2020, um conhecido programa da televisão brasileira apresentou um quadro com o título Apocalipse. Naquele momento, já estávamos enfrentando a pandemia da Covid-19. Também estava na mídia a notícia de uma nuvem de gafanhotos que atingia a América do Sul. Durante todo o programa, os apresentadores expressaram uma visão completamente distorcida e antibíblica sobre o Apocalipse. Entre outras coisas, eles falaram com sarcasmo sobre a visão bíblica do fim do mundo. Em outras palavras, eles falaram com sarcasmo sobre a visão bíblica do fim do mundo. Usaram palavras como histerismo, irracionalidade, ridicularizaram Noé, Adão e Eva. Na semana seguinte, acompanhei diversas reações de cristãos que criticaram o programa e a maneira como foi conduzido. Os cristãos, por sua vez, usaram palavras como desrespeitoso, desnecessário e agressivo para se referir ao programa. Confesso que não concordo com a maioria das coisas que foram ditas naquele programa, mas tenho que admitir que uma boa parte do que foi apresentado não é fruto da mente dos apresentadores, mas de ideias distorcidas que algumas vezes cristãos apresentam sobre as profecias. Nos dias posteriores, eu me peguei pensando em quão desvirtuada é a visão de alguns de nós sobre esses temas. Se você fizer uma pesquisa na internet sobre o fim do mundo, vai encontrar mais de 300 milhões de resultados. Sobre o Apocalipse, serão mais de 10 milhões. E sobre profecia, mais de 7 milhões. Isso mostra que as pessoas querem saber sobre esses temas. A pergunta a ser respondida é: como estamos apresentando esses assuntos ao mundo? Os livros de Daniel e Apocalipse apresentam a visão correta e equilibrada sobre as profecias. Nesses 2 livros, Jesus e sua história são as marcas distintivas. Retire esses 2 pontos e você ficará vagando em especulações, marcação de datas e tentativas frustradas de adivinhar eventos. O texto que mais me chama a atenção sobre a visão correta do Apocalipse é: depois dessas coisas vi descer do céu outro anjo que tinha grande autoridade, e a terra se iluminou com sua glória. Então exclamou com potente voz, dizendo: Caiu a grande Babilônia, ela se tornou morada de demônios, refúgio de toda espécie de espírito imundo e esconderijo de todo tipo de ave imunda e detestável. Pois todas as nações beberam do vinho do furor da sua prostituição. Com ela se prostituíram os reis da terra. Também os mercadores da terra se enriqueceram à custa da sua luxúria. Ouvi outra voz do céu dizendo: Saiam dela, povo meu, para que vocês não sejam cúmplices em seus pecados e para que os seus flagelos não caiam sobre vocês. Apocalipse 18, versos 1 a 4. Infelizmente, muitos só conseguem ver nesse texto a acusação de que a Babilônia é uma morada de demônios e covil de espíritos imundos, ou o vinho da ira de Deus. Tudo isso é verdade, está no texto, mas acima disso, esses versos proclamam a maneira como devemos viver nesta terra condenada à destruição. Os versos 1 a 4 apresentam a verdadeira ênfase da vida e da mensagem daqueles que anunciam as profecias. Somos informados de que devemos ser mensageiros que iluminam toda a terra e que precisamos ser uma voz de esperança para chamar o povo de Deus a sair da Babilônia. De acordo com esses versos, as profecias não têm o objetivo de causar polêmicas e desunião. Esse texto nos convida a iluminar a terra com uma mensagem de esperança e salvação. Pena que muitos querem apenas tocar fogo na Babilônia, mas não salvar o povo de Deus que ainda está lá. Já vimos que João usou o termo Babilônia como símbolo para o que seria o poder do engano no tempo do fim. Também vimos que ele tirou esse termo do livro e da época de Daniel. Por isso, devemos entender a relação de Daniel com Babilônia no tempo dele, para entendermos a nossa relação com esse poder que se opõe a Deus hoje. E para entendermos isso, precisamos lembrar que Daniel tinha 2 vozes proféticas disponíveis no seu tempo, e que ambas tinham visões completamente diferentes em relação à Babilônia. Muitas vezes, ao lermos o livro de Daniel, esquecemos sua ligação com o profeta Jeremias. Não podemos dizer que era uma ligação de contato pessoal, mas com certeza era uma ligação de instrução espiritual.
Imagine Jeremias como mentor espiritual de Daniel. Eles viveram no mesmo período e ambos viram Jerusalém ser invadida pelo exército de Nabucodonosor. No entanto, Daniel exerceu seu ministério profético em Babilônia e Jeremias nas terras de Judá. Se os livros da Bíblia estivessem organizados em ordem cronológica, logo após o livro de Jeremias, viria o de Daniel. Mas Jeremias não era a única voz profética disponível para Daniel. Havia também um profeta popular de Gideão chamado Hananias. Este era o profeta preferido dos reis e da maioria do povo de Judá. Hananias e Jeremias tinham visões completamente diferentes sobre Babilônia. Esta era a mensagem de Hananias. Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: quebrei o jugo do rei da Babilônia. Dentro de 2 anos, eu trarei de volta a este lugar todos os utensílios da casa do Senhor que Nabucodonosor, rei da Babilônia, tirou daqui e levou para a Babilônia. Jeremias 28, versos 2 e 3. Imagine como ficou o coração dos exilados em Babilônia quando eles receberam uma mensagem de um suposto profeta dizendo que em 2 anos Babilônia seria destruída. Em resposta a isso, Jeremias escreveu uma carta e a enviou para os exilados. A carta dizia o seguinte: assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, a todos os exilados que eu deportei de Jerusalém para a Babilônia: construam casas e morem nelas, plantem pomares e comam o seu fruto, casem e tenham filhos e filhas, escolham esposas para os filhos de vocês e deem as suas filhas em casamento, para que tenham filhos e filhas. Aumentem em número e não diminuam aí na Babilônia. Procurem a paz da cidade para onde eu os deportei e orem por ela ao Senhor, porque na sua paz vocês terão paz. Logo que se cumprirem para a Babilônia 70 anos, atentarei para vocês e cumprirei a promessa que fiz a vocês, trazendo-os de volta a este lugar. Jeremias 29, versos 4 a 7 e 10. Você percebe a completa diferença de visões? Enquanto Jeremias rogava para que os exilados vivessem de maneira ordeira no exílio, Hananias o contrariava, instigando-os a lutar contra a Babilônia e pedir ajuda ao Egito para destruí-la. Enquanto Jeremias alertava que Deus iria manter o povo no cativeiro por 70 anos, Hananias dizia que seria por, no máximo, 2 anos. Hoje é fácil saber que Hananias era um falso profeta, mas no tempo de Daniel não era tão simples assim. Qual visão Daniel deveria escolher? Incendiar Babilônia ou ser uma voz de esperança naquela cidade? Imagine Daniel, talvez em uma das praças de Babilônia, com dezenas de outros exilados lendo a carta enviada por Jeremias. Não consigo imaginar a leitura dessa carta sem lágrimas. Deus estava dizendo: eu vou destruir Babilônia. Jeremias deixou isso claro nos capítulos 50 e 51 do seu livro. Mas isso pertence a mim e não a vocês. Está no meu tempo e poder e não no de vocês. Quanto a vocês, eu quero que vivam em paz em Babilônia e sejam uma voz de esperança onde estão. A obediência à mensagem de Jeremias não significava esquecer Jerusalém e tudo o que ela representava. Daniel e seus amigos não abriram mão de sua identidade nacional. Daniel continuou sendo um dos cativos de Judá. Capítulo 2, verso 25, 5, verso 13 e 6, verso 13. Ele manteve uma identidade espiritual, pois ele era amado no céu. Capítulo 9, verso 23. A busca pelo bem do povo de Deus em Babilônia o levou a ser como sal e luz para aquele povo que o tornara cativo. Uma aplicação correta disso em nosso tempo também resultará em bênçãos para nós e para o mundo. Permita-me explicar melhor. Percebo que as profecias que deveriam nos unir em torno da missão muitas vezes estão nos separando. Vejo pessoas se digladiando na internet por esta ou por aquela interpretação profética. Nessas situações, consigo imaginar Satanás sorrindo e dizendo: o importante é que eles fiquem separados e percam o foco, mesmo que seja em torno das profecias. Resolvi escrever sobre isso neste livro, pois creio que a visão profética é urgente, e essa urgência deve nos levar a cumprir a missão. Não podemos perder o foco. Deus vai destruir Babilônia. Vai enviar as pragas. Mas tudo isso pertence a Ele e está no tempo dele. Nossa parte é iluminar toda a terra com a glória de Deus e ecoar sua voz em alto clamor para alcançar seu povo que ainda está em Babilônia. Sai dela, povo meu. Ellen White tem uma citação incrível sobre a visão do inimigo e dos incrédulos a respeito de nossas contendas.
Assim que surge uma discórdia de sentimentos, a questão é exposta diante de Satanás para sua inspeção, sendo-lhe oferecida a oportunidade de usar sua sabedoria e habilidade de serpente para dividir e destruir a igreja. Os mundanos contemplam isso e exclamam zombeteiramente: como esses cristãos se aborrecem uns com os outros! Se isso é religião, não a queremos, e olham a si mesmos e ao seu caráter irreligioso com grande satisfação. Assim são confirmados na impenitência e Satanás exulta ante seu êxito. Você percebe? O próprio Satanás inspeciona as contendas e os debates que surgem entre o povo de Deus e usa sua sagacidade de serpente para potencializar esses temas. Em seguida, leva os incrédulos a sentirem orgulho de sua falta de compromisso religioso e não tomarem uma decisão pela verdade. Neste momento, quero convidar você a pensar em duas pessoas que ainda não conhecem a verdade. Estabeleça o compromisso de orar diariamente por elas, pedindo a Deus que lhe dê a oportunidade de falar sobre a esperança e a salvação em Jesus Cristo. Peça a Deus: dá-me mais tempo e recursos para salvar mais um.